Então nós vamos falar agora sobre os 5 pilares do arminianismo, tá? Que é a doutrina que a Assembleia de Deus defende. Mas temos que tomar cuidado, porque o calvinismo, tem entrado nas nossas igrejas. Né? Eles também têm respaldo bíblico. Também querem mostrar através da Bíblia que eles estão corretos. Mostrar que a graça existiu, não tem como se existir a graça. Que a expiação de Jesus só foi para alguns, foi para todos. Uma vez salvo, sempre salvo. Né? Que a eleição é incondicional. Ou seja, você é um eleito, você é um eleito. Você não tem participação nenhuma na eleição. Né? Não adianta. Se você for um eleito, irmão André, você vai ser um salvo. Se você não for um eleito, for repróbado, né? Eles falam lá, você vai ser condenado. Então você, né? Então como Deus vai responsabilizar o ser humano, como Deus vai responsabilizar o ser humano, se é Ele que escolhe, o ser humano não tem condição de escolher, não tem condição de dizer sim ou não. Né? Como Deus vai condenar alguém se Ele não tem condição de escolher? Não, você não pode, você não é salvo. Né? Você é salvo. Cadê a responsabilidade do humano? Onde fica a responsabilidade do homem quanto a isso? Sim, mano. Os 144 mil que os amigos pedem, no caso, entra eles? Não, eles já não creem nisso. 144 mil é mais o testemunho de Jeová mesmo, que acha que os que serão salvos são 144 mil. Mas não, lá é das tribos de Israel, né? Fala lá em Apocalipse. Não tem nada a ver, não. Eles não falam em quantidade de salvos, mas acreditam que alguns vão ser salvos, né? Foi um limite também, 144 mil, né? Foi um limite também, né? Que creem nisso acima de Jeová, já eles não. Eles creem que Deus que escolhe quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Né? Ou seja, a eleição é incondicional. Né? Você não tem direito de escolher. Mas fica como Deus vai responsabilizar o homem se ele não tem direito de escolha. Não, você é condenado. Como Deus vai julgar uma pessoa como condenado, se ele não tem direito de escolha? Ele foi condenado, ele foi escolhido para ser condenado, para que a glória de Deus seja exaltada. Né? Para a glória de Deus seja exaltada. Então é meio complicado, né? Meio complicado. Mas essa doutrina, os calvinistas falam com respaldo bíblico. Se você conversar com o calvinista, vocês vão ver que ele vai ter respaldo bíblico. Eles não chegam a entrar em contradição, mas me chamam entre suas próprias doutrinas, entre eles mesmos? Porque a base para o calvinismo é a base para o arminianismo. Mas, que nem, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, eles vão usar muito esse texto. Né? Não foi você que escolheu, Deus foi Deus que escolheu. Né? Ele tem as bases bíblicas que eles usam. Né? Base bíblica. Outro texto, Romanos 9, que eles usam muito, que fala que Deus pode fazer do barro o que Ele quiser. Né? Que o barro não tem condição de falar para quem está fazendo o barro. Me faz assim. Então eles usam esses versículos. Então eles têm base bíblica, mas nós vamos mostrar através da Bíblia que a orientação, né, o ensinamento que mais está de acordo com as Escrituras, que nós assembleanos cremos, é a doutrina da salvação arminiana. Porque nós vamos mostrar isso biblicamente para os irmãos. Mas se for ver também pelo versículo aí, falou que Deus escolheu. Sim. E não foi nós escolhendo, mas Deus escolheu a todos, não foi um só. Ele falou, Sofia, eu estou te escolhendo. Irmã, eu estou te escolhendo. Sim. Não, ele escolheu a todos. Nós vamos ver tudo isso. Deus escolheu a igreja. Quem está dentro da igreja é um salvo. Quem está fora da igreja não é um salvo. É você que se quiser estar dentro ou fora. A Bíblia Pentecostal ela traz um ensinamento, irmão Esther, muito bom. Ela fala que a salvação é que nem se fosse um grande navio. Esse navio vai para o céu. E Jesus é o capitão, está na direção desse navio. Quem estiver dentro desse navio e continuar dentro até o fim, ele é um predestinado, ele é um eleito. Quem não quiser entrar nesse navio ou sair desse navio, ele deixa de ser um predestinado, um eleito. Ela usa bem essa alusão. Bom, quer falar alguma coisa, irmão? A congregação cristã no Brasil, ela se encaixa em qual? Se encaixa no calvinismo. Acredito que esses 144 mil. Eu não sei se eles devem 144 mil, mas sei que eles têm uma ideia calvinista. Ainda que eles não falem que são calvinistas, porque eles não têm um ensinamento, uma teologia formada, a congregação cristã no Brasil, mas eles Luiz Franciscon, ele era presbiteriano, né? E ele trouxe essas ideias também para a congregação cristã. Por isso, quando você vai conversar com algum deles, eles falam, isso é que não era para ser para salvação, isso era para ser para salvação. Eles falam bem assim, isso não era para ser salvo, isso era para ser salvo. É que ele não é de salvação.
como Jesus só fosse, uns fossem salvação, outros não fossem salvação. Aí você pode ver que eles não evangelizam. Eles não evangelizam, porque se a pessoa for salva, ela vai até chegar à igreja. Né? Chegar à igreja. Então, a Convenção Cristã entra na sociedade do calvinismo. Tanto é que quando eu aceitei Jesus, era novo convertido, ninguém na congregação cristã veio pregar para mim. Né? Daí quando eu aceitei Jesus, era novo convertido, né? Daí uma vez chegou um irmão, ó irmão, Deus me revelou que seu lugar não é na Assembleia não. Seu lugar é lá na congregação cristã. E muitos caem nessa conversa, irmão. Né? Porque antes, quando eu estava no mundão perdido, né, nas drogas, no vício, andando daquela maneira, eles não chegaram em mim e falaram, ó irmão, seu lugar não é no mundo não, seu lugar é lá na congregação cristã. Né? Quem já viu um irmão da congregação cristã evangelizando? Difícil, né? Pescando. Difícil. Oi? Então, são pescadores de aquário, justamente. Pescadores de aquário. Né? Pescadores de aquário. Então, eles têm uma ideologia, eles têm um ensinamento que mais pro lado do calvinismo. Bom, irmão, até bom o senhor colocar a universidade para... Né? Mas os mais fortes são os presbiterianos. Né? São os presbiterianos. E alguns batistas. Né? Os batistas se dividem entre calvinista e entre arminianos. Né? E a Assembleia de Deus é arminiana. Né? A doutrina da salvação da Assembleia de Deus é arminiana. Apesar de vir alguns, eles estão se filtrando. Se filtrando, eles querem te convencer que Deus escolheu uns para serem salvos e escolheu uns para ser condenados. Agora vamos entrar de vez agora nessa doutrina, tá bom? Para nós ver biblicamente a doutrina arminiana, ok? Pode passar, não, por favor. A primeira doutrina é a doutrina da depravação total. Nós já vimos, nós estudamos karmatologia na matéria passada, ele fala muito sobre a doutrina do pecado. Então falamos sobre isso, depravação total. A doutrina da depravação total ensina que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. O ser humano, na pessoa de Adão e Eva, vivia em um estado de perfeição, sem pecado e em plena vontade de Deus. O casal, ao desobedecer a Deus, cometeu o primeiro pecado conhecido como pecado original. Teve a imagem de Deus em suas vidas deformada, tendo suas atitudes, pensamentos e emoções sempre inclinados ao pecado. Essa inclinação ao pecado foi passada a todos os seres humanos. Desde então, todos já nasceram contaminados com o pecado de Adão e inclinados ao mal. Não existe nenhum justo, nem quem faça o bem. Todos estão debaixo do pecado, com exceção de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então essa é a doutrina da depravação total. Só afirmando que a única doutrina que nós cremos e os calvinistas creem é essa doutrina da depravação total. Que todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. O pecado afetou toda a humanidade e nós estamos corrompidos pelo pecado, necessitando, irmão Deus, de salvação, necessitando de um Salvador, né? Necessitamos de alguém, de um sacrifício substituto, porque nós hoje não podemos agradar a Deus. Amém? Até aí tudo bem? Estou tendo a depravação total. Passa para mim, João, por favor. Agora vamos falar sobre a eleição condicional. A eleição no calvinismo ela é incondicional, certo? Deus elege, pronto e acabou. Não tem condição de escolher. No arminianismo, nós cremos que a eleição ela é condicional. É a doutrina arminiana que ensina que Deus elege para a salvação a igreja, o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, a igreja, ela é eleita, ela é predestinada. E todos aqueles que creem e perseveram em Jesus Cristo fazem parte deste corpo. Ela é condicional porque somente pela fé que produz arrependimento e perseverança do homem, ele pode se unir a Cristo e ser um eleito. Então nós cremos que a eleição é condicional. Por quê a eleição é condicional? Porque nós podemos ser ligados a Cristo, ligados ao corpo de Cristo, somente através de fé e de arrependimento. Então a condição é o quê? A condição é você crer, a condição é você ter fé, a condição é você se arrepender. Então existe uma condição para você ser um eleito. Ela não é incondicional, ela tem uma condição. Isso nós vamos ver biblicamente. Essas condições são a fé, crer. Está em Marcos 2,5. Vamos ver somente alguns versículos, tá bom? Marcos 2,5, irmão. Para nós respaldarmos a doutrina da eleição condicional. Marcos 2,5.
Por isso, Marcos. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Então, Jesus perdoou o pecado através do quê? Da fé. Né? Atos 16, 31. Dezesseis, 31. Não é Atos 16, 3 isso aí? Estava procurando na Bíblia aqui. Responderam eles: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então uma condição é o quê? Uma condição não é crer, não é isso? Então, vamos ver outros textos. Efésios 2,8, que é o texto que a gente sempre usa, fala da graça da salvação. Da graça, somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. O homem não tem mérito nenhuma na salvação. Somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, tem que ter fé, tem que crer, tem que acreditar. A eleição ela é condicional. Condicional que é a fé, o arrependimento. Volta no slide, por favor. Arrependimento. Está lá Marcos 1,4. Vamos ver um versículo Marcos 1,4. Depois irmãos ler esse versículo em casa. Tá? Que não dá para nós lermos todos aqui na igreja. Marcos 1,4. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Volta no slide, vamos ver outro versículo. Vai para frente. Atos 2,38. Pedro então respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro está falando, né? Arrependei-vos. Né? Então existe uma condição de se arrepender. E acontecerá o quê? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá bom? A eleição condicional é condicional à fé, ao arrependimento, e você perseverar. Foi Mateus 24,13, irmão. E diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24,13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então existe uma condicionante aí para você ser salvo, que é a perseverança. Né? Então, por isso que a eleição ela é condicional, existe uma condicionante. Tá certo, irmãos? Que a fé, o arrependimento, a perseverança é Deus que cria em nós. O homem não tem mérito nenhum nisso. Né? Através da palavra, através do Espírito Santo, Deus vai criando isso em nós. A fé, arrependimento, perseverança. Isso não vem de nós, vem de Deus. Né? Mas nós aqui deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, nós temos a nossa responsabilidade nisso. Não é uma imposição de Deus, né? Não, você vai ser um salvo, tem que ser um salvo. É Deus que coagiu o ser humano, não. Isso é a nossa responsabilidade humana, de crer, se arrepender, de ouvir a voz do Espírito Santo. Bota no slide para mim. Até aí tudo bem, Ministério? João Kelvin? Arf, Diogo? Irmã Cláudia? Bem, irmão? Essas condições não dão nenhum mérito ao homem na salvação, uma vez que o homem não pode produzir essas condições sem o auxílio da graça de Deus. Né? Vamos ver o outro ensinamento dos pilares do arminianismo. Passa o slide para mim, João. Vamos ver a doutrina da graça resistível. Ou seja, no calvinismo,
Irmã Cláudia, a graça é irresistível. Não tem como você resistir à graça de Deus. Ela é irresistível no calvinismo. Né? Mas no arminianismo, que é a doutrina que nós cremos, a graça ela é resistível. A graça resistível ensina que a graça de Deus está disponível a toda a raça humana e a cada indivíduo em particular, mas cabe o homem não recusá-la. Então a graça de Deus, irmão Adil, está disponível a todos, a graça de Deus. Está em Tito 2,11. Né? A graça de Deus está disponível a toda a humanidade. Né? Mas nós vamos ver através da Bíblia que algumas pessoas recusaram a graça de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus chamou o povo de Israel para ser seu povo, mas eles recusaram e se afastaram de Deus. Deus queria que Israel fosse a nação eleita, fosse exemplo para as outras nações, mas eles não deram ouvido à palavra de Deus, à palavra dos seus profetas, recusaram isso. E hoje sofre a penalidade por causa disso. No Novo Testamento, diz que o povo resistiu ao Espírito Santo e não se converteu a Deus. Atos 7,51, João. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Nós vamos ver que o povo resistiu ao Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, se a graça do calvinismo ela é irresistível, como está dizendo que o povo resistiu ao Espírito Santo? Olha lá. Homens, Estevão pregando, homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele fez esse grande sermão, falando, vocês resistiram ao Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, como a graça pode ser irresistível, se aqui está falando que eles resistiram ao Espírito Santo de Deus? Entendendo? Então por isso que nós cremos que a graça, ela é irresistível sim, você pode resistir à graça de Deus. Deus vai falando com você, falando que cabe você aceitá-la ou recusá-la, ou resisti-la. Amém? Pode passar, João, para o slide. Volta. No Evangelho de Lucas, diz que os fariseus e doutores da lei rejeitaram os conselhos e decretos de Deus. Lucas 7,30. Falando sobre que eles resistiram os conselhos e decretos de Deus, resistiram a graça de Deus. Os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, quando a si mesmo não sendo batizado por ele. Então, Lucas 7,30 fala que os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus e não foram batizados por ele. Acredito que está falando de João Batista, né? O texto, deixa eu dar uma olhada aqui, Lucas 7,30. Isso mesmo. Fala Jesus dá testemunho de João Batista. E depois Jesus fala, que os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos os hijos de Deus não tinham sido batizados por ele. Então João Batista veio e pregou, foi o precursor, pregou o batismo do arrependimento. Mesmo eles ouvindo, os fariseus e doutores ali ouvindo João Batista pregar, eles resistiram o conselho de Deus. Então a graça ela pode ser resistida. Deus prega, Deus usa a igreja para levar o evangelho. Cabe a pessoa aceitá-la ou recusá-la. A graça não é irresistível. Você ouviu? Não. Deus te obriga você a aceitar essa graça, não. Todos nós temos essa opção, de aceitá-la ou recusá-la. Pode voltar para o slide. Até aí tudo bem? Tranquilo? Pode passar. O próprio nosso Senhor Jesus diz que Ele queria juntar o povo de Israel e cuidar deles como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas o povo de Israel não quis. Está lá em Mateus 23:37. Então Jesus falou, Israel, Israel, aliás, Ele fala Jerusalém, Jerusalém, queria cuidar de vocês como uma galinha cuida dos seus pintainhos, mas vós não quereis. Ou seja, Ele está chorando sobre Israel, porque Israel recusou a palavra de Deus, recusou o ensinamento de Jesus Cristo, ou seja, recusou a graça de Deus. Então essa graça ela pode ser resistida assim. Bom? A Bíblia ainda nos ensina que a graça pode ser recebida em vão. Está em 2 Coríntios 6:1. E como vemos biblicamente, a graça de Deus está disponível a todos, mas cabe ao homem não recusá-la.
Então a graça de Deus ela é irresistível, você pode recusar a graça de Deus. Nós vemos biblicamente isso. Pode passar de lado, João. Expiação ilimitada. No calvinismo a expiação ela é limitada, irmão Daí. A expiação é somente para alguns. Só alguns podem ser expiados, né? Pelo sacrifício de Cristo. No arminianismo, a expiação é ilimitada, a expiação é para todos. Né? Todos têm condições de ser salvos. O sacrifício de Jesus foi para todos, não somente para alguns. Isso no arminianismo. Acreditamos que essa expiação está disponível a toda a humanidade, mas que ela só tem efeito naqueles que creem. A expiação ela foi feita por todos. Por todos. Jesus morreu por todos. Mas essa expiação só tem efeito em quem crê. Mateus 3,16. Mateus 3,16 mesmo? Põe lá Mateus 3,16, deixa eu ver, João. Primeiro que é João 3,16. É o João 3,16. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, amou todas as pessoas, e deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê, ó, condicionante, todo que nele crê, condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode voltar no slide. Cristo é Salvador de todos os homens. Está lá em 1 Timóteo 4,10 e 1 João 4,14. Vamos ver 1 Timóteo 4,10? Depois nós vemos Tito 2,11. A graça salvadora é manifestada a todos os homens. 1 Timóteo 4,10. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então Jesus é Salvador de todos os homens, né? A expiação ela não é limitada, é para toda a salvação. Mas a condicionante, o homem crê, receber a salvação ou recusá-la. Põe 1 Timóteo 2,4, irmão. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos sejam salvos, não somente alguns. Todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Então a salvação ela é para todos. Mas cabe ao homem não recusar. O homem crer, se arrepender, perseverar. Auxiliado pelo Espírito Santo, viu, irmãos? Né? Auxiliado pelo Espírito Santo. Isso é algo que é o Espírito Santo que queria em nós. Pode voltar para o slide. Cristo morreu pelos ímpios. Está lá em Romanos 5,16. Jesus é propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todos o mundo, de todo o mundo. Foi para lá, João. 1 João 2,2. 1 João 2,2. Esse versículo nós vimos na aula passada também. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então Jesus fez propiciação pelo pecado de todos, não somente de alguns, mas de todos, né? Então a expiação ela é ilimitada, todos têm condições de serem salvos através do sacrifício de Cristo, né? Mas existe a condicionante, né, de crer, se arrepender e perseverar. Pode voltar para o slide. Vou passar. Agora a última ensinamento do pilar do arminianismo, que é perseverança dos santos. No calvinismo, uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, no calvinismo você não perde a salvação. Se você é um salvo, você não vai perder a sua salvação. Mas no arminianismo, a maioria dos arminianos, eles creem que a pessoa pode perder a sua salvação. Mas existem os pontos do arminianismo são 5, como nós vimos, né? Graça irresistível, eleição condicional, expiação ilimitada, depravação total, que é a primeira, e agora a perseverança dos santos.
Mas existem os arminianos de 4 pontos. Que os arminianos de 4 pontos, eles acreditam também que, segundo os calvinistas, que o cristão não pode perder sua salvação. Eles alegam, né? Se a salvação foi dada por Deus, como você não perde? Porque ela foi dada por Deus, né? Não depende de você. A salvação é dada por Deus, é um presente de Deus, é dada para você, então não tem como você perder. Mas a maioria dos arminianos, e nós, os assembleanos, nós cremos que o cristão, sim, ele pode perder a salvação. E por que nós cremos? Porque há várias orientações na Bíblia, irmão Daio, dizendo que o cristão se mantém de pé, que o cristão perseverar, que o cristão tomar cuidado. Há várias orientações dentro da Bíblia falando a respeito disso. Então, a perseverança dos santos, quando analisamos a Bíblia, vemos vários versículos e textos exortando os cristãos a perseverar, a ter cuidados para não se desviar da presença de Deus, dando a entender que realmente existe a possibilidade do cristão perder a sua salvação. Vamos ver alguns textos. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então Paulo está dizendo, você que está de pé, tome cuidado, para que você não caia. Esse cair é o quê? Perder a salvação. Se afastar de Deus. A Bíblia nos exorta lá em Apocalipse dizendo, Apocalipse 3,5: ao que vencer, de maneira nenhuma seu nome será arriscado do livro da vida. Então em Apocalipse, ele fala, irmã Cláudia, que nosso nome pode ser arriscado do livro da vida. Então, se o nosso nome pode ser arriscado do livro da vida, nós podemos perder a nossa salvação. Olha lá o texto, ao que vencer, de maneira nenhuma seu nome será arriscado no livro da vida. Quem é esse que vence? Esse que persevera, esse que vai até o fim, irmão Deus. Não desanima, que não desiste. Mediante as provas, as dificuldades, as perseguições, está firme na presença de Jesus. Ao que vencer, de maneira nenhuma seu nome será arriscado no livro da vida. Apocalipse 3,11 também diz, para nós tomarmos cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Então, está dizendo que a nossa coroa pode ser tomada. Nós tomamos cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Então, várias orientações bíblicas dizendo para nós tomarmos cuidado. Pode passar, João. Como eu já disse, a maioria dos arminianos acredita que é possível um cristão perder a salvação, mas também acredita que enquanto o crente estiver ligado em Cristo, está lá João 15, que Cristo é a videira verdadeira, que nós somos ramos, que sem Jesus nada nós podemos fazer, mas enquanto nós estivermos em Jesus, nós vamos dar fruto. Então, se nós estivermos ligados à videira verdadeira que é Jesus, nunca nós vamos perder nossa salvação. Nossa salvação é condicionante, irmão Adair. Nós estamos ligados à videira verdadeira, a Jesus Cristo. Ligado à videira verdadeira, através da fé e perseverança, está lá João 1,12. Todos aqueles que creem dão o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, os que creem, dão o direito de serem chamados filhos de Deus. Que é produzido, fé e perseverança que é produzido no cristão, pela graça de Deus, de maneira nenhuma o cristão perderá a sua salvação. Acreditamos que a salvação é iniciada e terminada por Deus. Mas neste processo vemos a Bíblia sempre a exortação para nos mantermos fiéis a Cristo. Então, finalizando essa aula sobre os 5 pontos do arminianismo, nós vemos que, deixar bem claro, que nós acreditamos que a salvação ela começa por Deus e termina por Deus. Mas sempre é uma condicionante. E nós nos mantemos firmes, de nós cremos, de nós temos fé, de nós perseverarmos, de nós se arrependemos. Então, sempre essa exortação para nós mantermos fiéis a Cristo. Tá ok?